Então, gente, boa noite. Boa sexta-feira pra gente. Hoje é dia 15 de janeiro de 2021. Eu tô, nesse momento, trajando uma camiseta regata azul. Em cima eu tenho uma outra camisa meio jeans. Eu sou uma pessoa bastante barbuda e tô usando óculos, cabelo preto. Tô num ambiente relativamente iluminado. A gente está abrindo hoje nosso segundo encontro do curso de Curadoria nas Artes para Corpos Dissidentes. Só queria lembrar a todos que essa é uma realização do Núcleo Tony de Criação, com o patrocínio da Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc, Fundarp, Secretaria de Cultura, Governo de Pernambuco, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal. Eu queria lembrar vocês, gente, que a gente está gravando os encontros, eles ficam disponíveis no Drive. O link do Drive tá na descrição do grupo do WhatsApp para quem estiver lá, tá? Quem não estiver lá e não tiver fim de entrar, não tem problema, avisa aqui no chat ou manda e-mail que a gente manda o link. Lá na descrição do grupo do WhatsApp também tem o endereço do Drive com todo esse material auxiliar que a gente vai subindo dos encontros, para vocês poderem acessar quando quiserem. Depois esse é um Drive que vai ficar assim aberto para todo mundo, né? O grupo do WhatsApp, só relembrando, no final da nossa empreitada aqui a gente fecha, tá? Hoje a gente tem o nosso segundo encontro. A nossa convidada é a Helena Vieira, pesquisadora, transfeminista, escritora, dramaturga, e a Helena vai produzir uma fala para a gente, vai ter esse papo com a gente a partir de um dos eixos que a gente elegeu como um dos eixos conceituais desse nosso curso aqui, que é Corpo, Dissidência e Olhares Decoloniais sobre a Arte e o Mundo. É isso, Helena, contigo. Gente, só uma coisa, desculpe. Helena, perdão. Helena, a gente tem trabalhado, e isso é uma coisa que está ficando em aberto mesmo. A gente tem trabalhado com as câmeras abertas, nós não somos tantos aqui. Eu mesmo participei dos seus cursos, eu sei que você trabalha mais com as câmeras fechadas. A gente mantém o chat aberto, mas aí fica o que você achar melhor. De qualquer jeito, gente, a gente vai dar quem quiser ver a Helena, obviamente em tela grande, dá um pin na tela dela, tá? E ela vai fazer compartilhamento de material por uma outra tela, mas aí tudo bem que isso vocês vão perceber. Tá ok? Bom encontro. Boa noite, pessoal. Quero agradecer o convite para poder estar com vocês fazendo essa conversa e construindo esse espaço de mediação. Eu preparei, a gente vai passear por alguns textos, né, que vão desde pensar um pouco a história da curadoria, né, do que é curadoria, de como é que essa prática, que é a um só tempo uma prática normativa e também uma prática criativa, não é? E que ela existe numa tensão constante com o que é o trabalho artístico curatoriado, não é? Justamente porque o curador, sobretudo em nosso tempo, ou as práticas de curatoria, quando elas associam artes, quando elas organizam e conjugam elementos, vão produzir necessariamente formas de enquadramento específicas e modos de ver e perceber o sentido daquelas obras. As combinações entre obras diversas, as combinações entre sentidos diversos e obras diversas, ela irá obedecer a um princípio, a um valor, à experiência desse corpo que faz a curadoria, não é? E aí, então, do ponto de vista da corporalidade, e a corporalidade ela é fundamental, não é? Para a gente pensar tanto qualquer reflexão sobre arte, quanto qualquer reflexão sobre curadoria, porque não existe curadoria desincorporada. Ela é feita a partir de obras que são corporais em muitos sentidos, porque feita por corpos e produzida por corpos, ou porque são as obras mesmos formas de potencialização de certas práticas corporais, não é? E porque o curador, ou curadora, ou curadore está
atravessa e carrega consigo um repertório que constitui seu universo subjetivo, que tem a ver com a sua corporalidade, que tem a ver com as experiências vividas e as afetações experimentadas ao longo da vida, que constituirão, então, esse universo subjetivo. De modo que não se pode falar, ou não seria possível falar em curadoria sem que se pensasse as localizações corporais e as práticas de subjetivação e, portanto, os modos de olhar que são produzidos a partir da experiência de certa corporalidade no mundo. E aí, então, talvez a primeira pergunta seja: o que é um corpo dissidente? Né? Ou como nós podemos localizar um corpo dissidente? E aí, por óbvio, é que a gente começa uma reflexão sobre sobre a colonialidade e sobre a noção grega de estese. Né? O Walter Mignolo, um importante sociólogo descolonial, ele irá dizer que a noção de beleza e de estética foi construída a partir de uma noção grega de estese. Não é? Estese era aquilo que era agradável ao olhar. Não é? A estese ela se estabelece como única possibilidade de que o olhar seja agradado pelo belo. E o belo será sobrecodificado pelo eurocêntrico. Não é? O belo atenderá a padrões de beleza que são necessariamente os padrões eurocêntricos. Não é? Desse modo, o corpo ou a corporalidade, elas são formas de estar no mundo que só poderiam ser apreciadas segundo regimes de entendimento mediados pela noção de beleza. As práticas de produzir visibilidade ou não a determinados corpos, elas estão submetidas a essa noção de belo. Não é? Veja só, quando se expõe algo, se expõe isso, e isso foi durante muito tempo, sobretudo no que a gente pensa, quando a gente pensa no período artístico pré-moderno, e aí quando a gente vai pensar as artes pré-modernas dentro de toda a sua organização em grandes ismos, não é? A arte pré-moderna ela se organizaria em ismos, no sentido de que, diferente do que a gente vai ter nas artes modernas e pós-modernas, não é? Que se organizam em noções de movimentos, a gente vai ter na arte pré-moderna escolas muito bem delimitadas, não é? O classicismo, o humanismo, como escolas do Renascimento, o impressionismo. A gente vai ter essas escolas muito bem delimitadas dentro de técnicas específicas de produção do belo, porque a ideia da arte estaria sempre ali sobrecodificada pelo belo. E ao estar sobrecodificada pelo belo, ela estaria sobrecodificada pelo eurocentrismo, porque, ora, se o belo é europeu, logo a boa arte só pode ser aquela que seja europeia ou que reproduza os padrões da estese europeia. Correto? Bem, e aí, então, acho que a primeira pergunta que eu coloquei que a gente tem que responder é: um corpo dissidente é aquele corpo cuja representação e cujas técnicas de funcionamento não pertencem a si. O corpo dissidente é um corpo destituído de eu, ou destituído de singularidade, destituído de uma relação em que ele possa controlar a si mesmo. Um exemplo disso, um corpo gordo. Um corpo gordo é um corpo dissidente, porque ele não pertence a si mesmo. Não pertencer a si mesmo significa ser alvo constante da interpelação pública. Só um minuto que eu fiquei com a perna dormente. Coisas de ter um corpo gordo. O corpo gordo ele não pertence a si mesmo nesse sentido, porque ele pode ser alvo constante da interpelação pública. Por exemplo, quem aqui for gordo já deve ter experimentado isso, que é a oferta de regimes a qualquer momento da sua vida, por pessoas conhecidas ou desconhecidas. Às vezes você está em um lugar que você nunca esteve e alguém se sente livre para lhe ofertar um regime. Não é? O mesmo acontece com o corpo das mulheres negras. Não é? Quando, por exemplo, alguém chega no cabelo dela e diz: nossa, posso tocar? Nossa,
como é esse cabelo? Nossa, como lava? Nossa, que cabelo diferente. E tocou sem pedir para tocar. Porque é um corpo público. É um corpo para o qual você não pede autorização, porque todas as permissões estão previamente concedidas. Porque ele é um corpo, o corpo dissidente é aquele que não possui si mesmo. É o mesmo para um homem gay afeminado, que sempre vai ter alguém que vai corrigir. Precisa falar assim com a mão? Precisa usar essa entonação de voz? Precisa nasalar a voz? Não é? Ou para uma mulher grávida, não é? Uma mulher grávida, quando alguém chega assim, do nada, enfia a mão na barriga e fala assim, é menino ou menina? Quem permitiu que aquela barriga fosse tocada? Não é? Mas porque a reprodução é um trabalho público, é um trabalho social, né? Então, essa mulher vai estar submetida, mais uma vez, a esses regimes de controle. Então, o corpo dissidente é aquele conjunto de corporalidades sobre as quais todo mundo pode dizer tudo. E esse é um dado muito importante para a gente pensar a questão dos corpos dissidentes e da arte. Porque a arte, ela se produz como valor ao longo da nossa história. Ela se produz como valor e como valor de classe. A arte é aquela coisa dos artistas. Quem são os artistas? São seres dotados de talentos, que produzem o belo. E os artistas são aqueles que têm algum universo subjetivo incognoscível. Eles são excêntricos, para frente, diferentes, mas não uma má diferença sempre. Não é? Só que quando é o corpo dissidente que está na arte, diferente da arte, a qual apenas os especialistas têm o que dizer, sobre o corpo dissidente que não se pertence, todo mundo pode dizer. E aí que, quando a arte está vinculada às linguagens de performance, às linguagens que estão associadas às dissidências corporais, todo mundo olha e diz, não é arte. Porque sobre aquele corpo tudo pode ser dito. Sobre a arte, apenas os especialistas podem dizer. Se eu posso dizer sobre aquele corpo, vocês percebem a tensão entre a especialidade e a publicidade do corpo dissidente, não é? E aí, quando você vê, por exemplo, eu lembro que teve uma performance no Desfazendo o Gênero, que a Butler veio ao Brasil, lá na Federal da Bahia, que foi uma pessoa gorda que passou, acho que foi mel ou óleo no corpo. E essa imagem, ela viralizou como uma imagem de depreciação. Não é? Quando eu vi ali, dentro da linguagem da performance, uma outra proposta. Só que essas propostas feitas por esses corpos, elas não podem ser vistas como arte. Não é? Em um outro texto que nós usaremos hoje, Se Tudo Correr Bem, não é? A gente vai que é o texto do Preciado, Museu e Lixo Urbano, Museu, Pornografia e Lixo Urbano. Preciado dirá que a pornografia não interessa como arte porque ela é feita por mulheres. Mas quando é o Chanson d'amour do Jean Genet, não é pornografia, não é? É arte, não é? Justamente porque a diferença entre arte ou aquilo que será considerado arte ou não é muito mais a corporificação do artista do que qualquer outra coisa. E aí isso a gente está pensando o estatuto da arte apenas em relação ao artista. E a ascensão da figura curatorial, né? Isso é muito importante. A ascensão da figura e dos processos curatoriais, nesse texto da Sinara, A Era da Curadoria, ela vai dizer a curadoria é o grande ismo do final do século XX e do início do século XXI. Porque a gente vai ter produções artísticas que elas estão não mais agregadas dentro de processos e técnicas muito nítidas, como eram as artes pré-modernas, elas estarão muito mais vinculadas a movimentos, alguns muito efêmeros e velozes, que demandarão, então, do curador, o processo curativo, inclusive de legitimar tal coisa como digna de ser ou não vista. Nesse momento, do século XXI para frente, é como se a figura do curador emergisse como uma figura capaz de autorizar a arte a sê-lo. Né? Capaz de autorizar algo a ser exposto. Isso porque o caráter trivial da arte, ou o caráter de que qualquer coisa pode ser arte, começa a contaminar o pensamento social e a figura do curador ele emerge, então, como uma figura normativa.
né? Talvez como uma resposta, como uma tecnologia normativa que reescreve formas de controle e de exibição sobre as práticas artísticas, né? Isso que eu tenho falado do curadorismo, né? Que é a concepção que essa autora vai trazer na discussão. Ela vai dizer assim, partindo-se da acepção de curadorismo, o que trazemos a partir dessas falas que assinalam a condição de um certo curadorismo é a discussão sobre a dimensão do papel da curadoria e como esta vem se destacando desde o final do século XX, a ponto de parecer se sobressair na disputa por atenção e importância sobre artistas e seus trabalhos em exposição. E aí, o próximo parágrafo. Partindo-se da acepção de curadorismo mencionada, tomemos emprestado o termo, reformulando-o para dar feição a uma situação de um certo espírito de época, ou seja, de um estado curatorial existente no mundo da arte na atualidade, e não exclusivamente como designação de um tipo de conduta baseada na vontade própria do curador. Assim, se por um lado não é verdadeiro que exista um período artístico localizado na história recente como curadorismo, também não é equivocado que não possa ser aventado para além do âmbito daquelas que produzem arte como íncito do circuito de bens simbólicos. Veja, e aí eu quero mencionar esse texto justamente porque a autora, ele se chama Era da Curadoria, alguém perguntou o nome? Só lembrar, gente, que eu não lembro o nome certinho de todos, não. A Era da Curadoria, da Sinara Barbosa. Tá bom? E ela vai trazer, justamente em seguida, ela vai trazer aquela discussão dos ismos que eu mencionei para vocês, né? Mas o que ela vai trazer? Parece que há, na nossa época, um curadorismo como sendo uma marca deste período em que a figura do curador ganha centralidade na produção artística. E ela ganha centralidade, inclusive, disputando com artistas, né? E aí eu quero que vocês lembrem, assim, na trajetória artística de vocês, o quanto vocês odeiam as curadorias, às vezes. Vocês falam assim, meu Deus, mas aquele curador não vai com a minha cara, aquele curador odeia o meu trabalho, nunca coloca o meu trabalho em lugar nenhum, não é? Então, a gente está falando da elaboração ao final do século XX, no início do século XXI, que se estende talvez para agora, mas que vem sofrendo desde os anos 2000 as distorções justamente dos levantes descoloniais, queer, feministas, não é? De uma figura curatorial que era uma figura que queria estabelecer sentidos próprios sobre as artes. Os processos curatoriais e esses processos de construir seleção, eles irão associar coisas e talvez produzir sentido em comum que escapam ou que podem, inclusive, contradizer os intuitos de uma obra. E aí, pensando, por exemplo, na associação que costumam fazer na exposição Museu Queer, por exemplo, né? A exposição Museu Queer, eu defendi ela, óbvio, né? Mas eu, antes da polêmica, eu estava me preparando para criticar. Eu estava já assim, com um texto tão escrito para criticar. Eu falei, gente, isso é só arte LGBT. Não tem muita coisa queer ali, assim. Só que aí, quando aconteceu toda a polêmica, não é? A coisa muda um pouco. Mas, veja, a associação a produção daquelas obras como uma obra queer é uma decisão curatorial, não é uma decisão de cada uma daquelas obras serem ou não uma obra queer, não é? Então, veja, esses processos de curadoria, inclusive das artes que se produzem pelos sujeitos subalternos, elas podem produzir enquadramentos, às vezes estigmatizantes. Né? Então, imagine só que um conjunto de textos de pessoas trans, às vezes escrevendo sobre quaisquer outras coisas, sejam reunidas e alguém chame de literatura trans. Né? E eu falo, né? Será que é por aí? Será que são esses processos curatoriais? Porque, e aí, cabe denunciar, nesse sentido, o lugar do curador como um lugar não neutro. E não só não neutro, mas um lugar que não é simplesmente de organização de acervo.
mas é de produção de arquivo e de invenção e criação artística. O curador produz arte ao associar artes. Né? A curadoria é a arte do curador. Não é? E aí, então, talvez caiba pensar em curadoria como linguagem artística e não como técnica de gestão. Linguagem como é a performance, linguagem como é o teatro, linguagem como é a música. Né? Agora, eu quero que a gente vá para o texto sobre arte como apresentar mulheres, como expor mulheres, artes de mulheres. Na página... A arte difícil de expor por mulheres artistas? Isso. Ana Paula isso. Cavalcante Simeone. Na página 4. Vou começar ali naquele Tamar Garbi, 1989. É o último parágrafo da página 4. Uhum. Tamar Garbi demonstrou o nascimento da categoria arte feminina no século XIX como nicho particular para abrigar o que então era uma novidade. Um grande contingente de artistas do sexo feminino que almejavam expor suas obras. Para tanto, as associações femininas, como a União das Mulheres Pintoras e Escultoras, desempenharam um papel fundamental ao possibilitarem que as artistas expusessem seus trabalhos, o que não era de pouca importância, tendo em vista as dificuldades que enfrentavam para se formarem e serem avaliadas de modo equiparável aos homens. Todavia, esses salões exclusivos estimularam um olhar diferenciado para as suas obras, que paulatinamente passaram a ser julgadas não a partir de valores estéticos determinados pelo campo artístico, mas sim de expectativas sociais ditadas pelas demandas de seu gênero, como de serem doces, femininas, delicadas, graciosas. No limite, a arte feminina impõe-se, então, como uma modalidade classificatória perigosa, na medida em que tanto solapava a diversidade estética das obras feitas por mulheres, quanto as afastava dos debates estéticos centrais. Eu vou comentar, mas mantém. Esse é um dos riscos imensos do que a gente pode chamar, justamente, das formas de produzir estas categorias. Não é? Então, por exemplo, representar corpos dissidentes a partir exclusivamente da corporalidade, ela pode jogar a gente na armadilha da identidade, que é justamente a armadilha de produzir uma renormativização da prática artística que seria, a princípio, dissidente. Né? É o que acontece nas discussões de cinema queer, por exemplo. Não é? Eu dei recentemente um curso de cinema queer, então agora eu notei as pessoas perguntando, mas isso é ou não é cinema queer? Eu falei, eu sei, gente. Se você achar que é cinema queer e que tem uma receita, acabou, não é cinema queer. Não é? Agora, se você achar repugnante, horrível e terrível, talvez tenha mais chance de ser cinema queer. Não é? Se você acha assim, meu Deus, isso não serve. É provavelmente porque a única coisa em comum que as obras queer têm é o fato de não se enquadrarem. Não é? Então, justamente, como é que nós podemos construir práticas curatoriais que não reencenem o despotismo da identidade? Eu acho que essa é uma questão que se apresentou para as questões da arte feminina, não é? E posteriormente da arte feminista, e que se apresenta para nós agora, quando nós falamos de curadorias de corpos dissidentes. Né? Sigo a leitura. Em La Gênese do Feminino, um pequeno e lúcido ensaio presente no catálogo da mostra acima, Elisabeth Lebovitch aborda o modo em que a categoria arte feminina continuou a ecoar no olhar dos críticos na França da primeira metade do século XX, fazendo-se perceptível nos escritos de Camille Mauclair, Apollinaire e mesmo Aragon. O feminismo dos anos 70 a retoma em um novo contexto, atribuindo-lhe sentido diverso. As ideias de Hélène Sioux
podem ser vistas como emblemáticas desse momento, pois sua defesa de uma escritura feminina, ela vai dizer uma escritura feminina como registro da presença da mulher no mundo, como sendo uma expressão subjetiva, uma subjetividade que se constitui diversamente da subjetividade masculina. Todavia, trata-se agora de uma categoria reivindicada pelos próprios sujeitos e, vale frisar, positivada. Não é? E aí é que, então, o corpo que faz a curadoria está implicado, né? Porque, assim, eu já enfrentei, quantas vezes eu enfrentei as pessoas cis querendo fazer a curadoria para dar espaço às pessoas trans. Eu vou ver as coisas que elas fazem em curadoria, eu fico transtornada. Porque, assim, a única coisa trans que eu consigo nessas curadorias é transtorno. Porque a questão da representação dos sujeitos trans não se apresenta ali. Porque, veja, as questões das mulheres, as questões trans, as questões negras, elas não podem se resumir à identidade. Não é? E eu acho que a gente vive um momento em que a gente está numa fronteira perigosa sobre isso. Né? Algumas curadorias recentes que eu fiz, né, mesmo nos trabalhos desenvolvidos por corpos dissidentes, há uma repetição incessante das mesmas fórmulas de representação dessa corporificação dissidente, que me parece que se estabelece como tradição, mas é uma tradição que ossifica o lugar da dissidência ao invés de provocar os deslocamentos entre dissidência e norma. Porque, veja, qual é a diferença entre a dissidência e a subversão? Né? Quando a gente lê o Platô 5 do Deleuze, a gente vai ver que existe uma diferença entre relações que são positivas e relações que são nomadismo. Né? A dissidência, ela não olha para a norma e diz, vou subvertê-la. Ela não se opõe à norma no sentido confrontivo. A dissidência, ela é contraprodutiva. Ela é um grande, tá bom, você não quer meu corpo, eu vou fazer o meu museu. Tá bom? Vai ter o meu museu agora. E aí o seu público vai vir para o meu museu, ele não vai mais para o seu museu. Não é? Justamente no sentido de construção de práticas contraprodutivas e não necessariamente de práticas opositivas. Não é? A dissidência, ela não é a subversão destes espaços necessariamente, mas é o deslocamento dos regimes de produção da verdade. Um exemplo disso é a experiência do Giuseppe Campuzano no Museu Travesti do Peru. Não é? Quando ele faz uma inversão dentro do Museu de História Natural, né? Ele fala assim, bem, eu travesti a minha ficção travesti de história para ela entrar no museu. Não é? Que são justamente como nós construímos práticas de negociação com as técnicas de representação. Só um minuto que eu vou pular o parágrafo, mas eu só vou ver qual é aqui, só vou confirmar qual foi o que eu marquei. Página 6, segundo parágrafo. Retomo, então, o problema. Expor obras de artistas mulheres em separado é realmente uma boa opção? O capítulo de Camille Morinot, intitulado Elles Compropidot, un appel à la différence, é um dos que mais diretamente enfrenta a pergunta. Segundo a autora, o gesto expositivo é propositalmente paradoxal. Alicerçando-se nas teorias de Joan Scott é uma feminista extremamente importante, que ela escreve um livro fundamental para os estudos de gênero, chamado Gênero, uma categoria útil para análise histórica. Certo? Alicerçando-se nas teorias de Joan Scott, retoma-se a existência de dois universalismos contraditórios na origem do pensamento republicano francês. Primeiramente, aquele dos direitos políticos individuais, universalista, igualitário e válido para os homens, pois apenas para eles facultava-se a plena cidadania e participação política. E, por outro lado, o universalismo da diferença sexual, considerada como diferença natural entre homens e mulheres, a qual subsidiaria expectativas de atuações sociais diversas para cada sexo. Como defendeu a autora, na história contemporânea da França, o universalismo da diferença prevaleceu sobre o dos direitos naturais. O ponto do indivíduo abstrato não ser neutro, mas masculino. A ponto do indivíduo abstrato não ser neutro, mas masculino. Eu vou seguir a leitura.
A desnaturalização de tal sujeito passa necessariamente pelo reconhecimento de que existe um outro não representado nessa categoria. Esse outro oculto e silenciado que são as mulheres. O desmascaramento da masculinidade subrepetícia e implícita no sujeito universal iluminista exige que se reivindique o lugar da diferença na categoria mulheres. Diferença essa que, ironicamente, foi a base sobre a qual se erigiu todo um sistema de desigualdades sociais. Este é um ponto fundamental, porque há um paradoxo, que é o paradoxo que nós estamos trabalhando aqui, que é, por um lado, nós temos que, se nós pensamos em uma exposição à parte de obras de mulheres, como se houvesse algo de específico nesse fazer artístico feminino, e, portanto, crer nesse algo de específico seria, de alguma forma, reiterar o seu caráter essencializador da identidade. Por outro lado, se não reivindicamos a diferença, essa arte passa a ser desconsiderada em função de um sujeito universal que é masculino. Então, denunciar o sujeito universal masculino é o efeito de se reivindicar a diferença da arte feminina. Não é? É aceitando a diferença que nos subjuga que conseguiríamos a condição de sujeitos da diferença que poderiam, então, agir para além da diferença. Não é? O próximo texto, que é uma curadoria marica, é página, deixa eu ver, 6 do PDF. Perdão, 5. Aqui, o autor, o Guilherme, ele vai falar um tanto sobre como que vai se constituir as práticas de escuta. Não é? E aí, aqui, dentro dessa experiência de curadoria marica, que eu não vou entrar no texto do Guilherme, eu vou pegar mais a reflexão teórica, a gente vai ver a importância dessa escuta. Então, ele começa ali no um estranhamento. Vou começar esse um estranhamento. Um estranhamento que passa por uma tomada de consciência de como o lugar que ocupo é o lugar que silencia e invisibiliza muitos outros corpos subalternizados. Ele está construindo a reflexão a partir do espaço dele de um homem cis, gay, branco. Né? Pergunto, como então estabelecer alianças e relações com outros corpos, entendendo que estão vigentes estruturas hierárquicas que produzem injustiças e desigualdades sociais atravessadas por questões de raça, gênero e classe. Tomar consciência desse lugar é, acima de tudo, uma compreensão da necessidade de criticar a própria fala, em um fluxo constante de aprendizado que envolve errar e praticar exercícios de revisão de privilégios. Aprender quando silenciar, aprender a quem escutar, aprender a ceder o lugar, saber se retirar, sobretudo, analisar o próprio olhar e estranhar. Ele vai fazer uma citação da Norambuena. Não parar nunca de se perguntar o que estamos fazendo em nosso jardim secreto, com nós mesmos, com as pessoas que queremos, com as ideias, com o mundo, com esses milhares de mundos que nos rodeiam e que dançam jubilosamente melodias próprias que nem sempre se entendem. E é bom que seja assim, porque é graças a este desconhecimento, a esse outro inalcançável que se situa fora de si mesmo, que se define a alteridade. Esta experiência curatorial me permitiu entender o quanto o lugar político da bicha não basta, por si só, para garantir legitimidade, nem tampouco necessariamente abre caminho para configurar canais de interlocução com tantos outros corpos. Este é um processo que demanda a construção de confiança, aprofundamento das relações e trocas, criação de aliança na diferença e, principalmente, compartilhamento dos procedimentos curatoriais. Processo que passa também, isso aqui é fundamental, processo que passa também
por escutar movimentos negros e trans no que diz respeito à branquitude e cisgeneridade, essas violentas condições estruturais e sistemáticas que ditam normas e garantem privilégios a muitas pessoas cis-brancas por meio de estabelecimento de certo habitar de um lugar dado como natural, socialmente construído ao longo dos períodos coloniais e imperiais. E agora esse trecho de Dana Haraway. Para Dana Haraway, eu recomendo também a leitura desse texto, que é Saberes Localizados, a questão da ciência para o feminismo e o privilégio da perspectiva parcial. Que aí a Dana Haraway ela é um texto de epistemologia crítica, não é? Um dos primeiros textos feministas em termos de epistemologia que vão questionar a episteme masculinista. O primeiro foi o da Sandra Harding, né? Que é justamente dentro de um projeto de construir uma epistemologia feminista. E a Dana Haraway ela vai fazer justamente, ela vai apontar a ideia de que os saberes são localizados. E aí eu sigo a leitura. Uma proposta epistemológica de saber que é uma ação política que reconhece e evidencia que a produção de conhecimento não está descontextualizada, nem muito menos desligada da subjetividade de quem a realiza. Relatar o ponto de onde partirmos é atestar que não existe neutralidade no ofício de curador-pesquisador, bem como leva em consideração que, em realidades tão diversas, é preciso compreender que são muitos os olhares possíveis para analisá-las. Neste sentido, então, ele pode mostrar esse texto, a curadoria, ela e a Dana Haraway ela vai falar, acho que meu negócio, a Dana Haraway vai falar sobre tecnologias do olhar, não é? A curadoria ela é uma dessas tecnologias do olhar e ela é uma tecnologia do olhar profundamente situada, não é? Contudo, e aí esse talvez seja a grande questão descolonial para a gente, não existe possibilidade de desfazer o que a colonização fez conosco. A diferença colonial, a colonialidade constituiu quem somos. Então não existe como assim, eu vou me desconstruir da descolonialidade e vou ser uma pessoa livre disso. Não. Trata-se de como nós podemos inventar práticas, inventar outras práticas, né? E aí eu quero colocar o texto o texto roxo. O texto roxo, você vai ver o PDFzão roxo. Que é Perspectivas Curatoriais e o Giro Descolonial. Isso, Pensamentos sobre Práticas Curatoriais e o Giro Descolonial. Na página 9. E assim, gente, esse é um texto que ele me deixa muito angustiada, porque ele não apresenta assim, caminho nenhum. Assim, a gente vê e fala, meu Deus do céu. Todos os exemplos que ele cita, ele critica como tendo dado errado. Então, eu vou aqui bem para o finzinho já dele, já para a gente começar a fazer esse fim da nossa aula. No contexto decolonial latino-americano, é o próximo parágrafo. No contexto decolonial latino-americano, houve algumas tentativas curatoriais de representar essa estética, a estética do pensamento latino-americano, as quais, porém, parece-me, vieram a se provar insuficientes. Uma exposição sobre o tema no Museu de Arte Moderna de Bogotá foi seguido por outra, acompanhada de uma oficina em 2011 na Duke University, a qual expandiu a anterior ao incorporar participantes do leste asiático ao diálogo. Tais exibições foram bem-sucedidas na definição de uma nova estrutura histórica e teórica, mas falharam em identificar o modo como as práticas artísticas podem vir a se encaixar nessa mesma estrutura, para além de uma conexão bastante óbvia com a colonialidade. Por exemplo, uma conexão bastante óbvia que ele fala é numa mesma exposição você colocar os povos indígenas e os povos negros, né, e falar sobre os processos de violência e escravidão ali, como se eles fossem suficientes para representar o processo
de colonialidade, né? Quando ele tem as suas dimensões de gênero, de classe, etc. Considerando de uma perspectiva curatorial, os exemplos citados, não há uma mudança epistêmica significativa no processo de curadoria. As exposições não parecem fazer justiça às ambições da teoria crítica, ou, pelo menos, falham em ilustrar sua amplitude e complexidade. Como visto, a maioria dos artistas incluídos são homens, e todas as perspectivas elencadas pela decolonialidade parecem ser reduzidas a trabalhos que fazem referência direta ao colonialismo, distorcendo o formato rumo ao didático e ilustrativo. Então, veja só, a gente vai falar de corpos gordos, né? A gente quer, então, uma exposição, fazer uma curadoria de corpos gordos, e a gente coloca vários ativistas de antigordofobia falando explicitamente sobre o corpo gordo. Né? Isso opera dentro da lógica do didatismo, em que, mais uma vez, esse corpo subalterno ele é tomado por técnicas de ensino, como a Vênus de Hottentot ensinando na Faculdade de Medicina. Né? Esse corpo ele é, novamente, destituído de sua complexidade artística e limitado pelo seu conteúdo pedagógico. Com dificuldade de absorver a arte não ocidental e os discursos do sul global no contexto do museu. Talvez isso tenha a ver com o fato de que Mignolo não é especialista em história ou crítica da arte, etc. E aí, para terminar, Dominó Canibal, na página 10. Isso. Aí depois vocês procurem, gente, o Dominó Canibal. Dominó Canibal é uma rebelião epistêmica que ignora o modelo tradicional de Bienal e transfere o poder da instituição e da curadoria para os artistas. Agora imaginem, gente, um edital em que os inscritos todos recebessem projetos que não os seus, para que eles avaliassem, dessem notas, e, ao fim, os inscritos tivessem decidido quais seriam os projetos aprovados. Né? Seria uma subversão do modelo curatorial, porque você transformaria o artista em curador do seu próprio processo, e não necessariamente de sua própria obra. Né? Essa é uma inversão possível, é um exercício que eu estou fazendo aqui. Mas eu acho que, e aí esse é o ponto, descolonizar o lugar do curador é como é que o curador pode fazer curadoria sem que isso implique no processo de violação curatorial, que é o processo implícito na curadoria. A curadoria, nesse sentido, ela é sempre uma posição de violência. Né? Ela é sempre uma posição de violência. E com isso, eu concluo nossa aula.